Shalom a todos, Boker Tov. Se vocês imaginassem ou sentissem o cheirinho delicioso que está aqui de café, por isso que antes de qualquer coisa eu vou realmente fazer a benção do café e vou tomar um café. Como é bom o cheiro do café, não é? A gente acorda melhor, parece que o dia todo fica ativado, fica cafeinado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yeh bidvaro. Se você não tem aí o seu café, tem uma água, tem um chá, tem um suco, pegue para nós começarmos o nosso estudo de hoje, de não fazermos Lashon Hara, e nada melhor do que estar com a boca ocupada. Estar com a boca ocupada é a melhor coisa que tem. Sabe que no dia 9 de Av, que há pouco tempo passou, nós falamos aqui num vídeo, eu acho que de alguma paraxá, em alguma das parashiot, não me lembro muito bem, sobre uma citação do Hafetz Haim, como eles não estavam mais conseguindo fazer todas as preces, ou todo o estudo, estavam meio afastados, assim. O Hafetz Haim disse, então vamos fazer, quem sabe vamos incentivar aqui um não Lashon Hara, um Shmirat Lashon, não é mesmo? Para que a gente faça um jejum da língua. Então no dia 9 de Av nós ficamos estudando e lendo, né, o livro de Irmial, eu li este ano inteiro, o livro Lamentações, que é uma obrigação, e o livro de Jó, tudo encordoado, como a gente fala. Então assim, ó, a boca muito bem utilizada, não é? Todos os sentidos concentrados ali na leitura, o dia todo, um jejum de 25 horas, então não tivemos tempo nenhum para fazer Lashon Hara. No nosso estudo de Lashon Hara de hoje, do dia 111, que corresponde ao 21 de Tevet e 22 de Tammuz. Sejam todos muito bem-vindos para esse estudo que é muitíssimo importante. Sabe que quando nós lemos fazemos os estudos bíblicos, como quando nós fazemos os salmos, nós devemos recitá-los em voz alta, para que todos os nossos sentidos estejam ali, né, concentrados, e que isso realmente se eleve e nos eleve. Então, se você está falando, está pensando no que está falando, lendo, ali o seu cérebro está realmente focado. Hoje nós vamos focar aqui num assunto que a gente percebe que era uma grande preocupação, e eu acho que é uma grande preocupação, acredito que seja uma grande preocupação até hoje, dentro do judaísmo, dentro das comunidades judaicas, uma preocupação muito grande com a educação, né? Com o relacionamento professores e alunos, e com a educação propriamente dita. Como não depende de nomenclatura, Bnei Noach, não Bnei Noach, tanto faz. Essa nomenclatura mesmo nós vamos deixar a cada vez mais de lado, para podermos entrar em todos os âmbitos de qualquer pessoa, da vida de qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não, que ela possa absorver e quem sabe vir a ser religiosa, os ensinamentos judaicos. Então nós utilizamos os ensinamentos dos sábios judeus para a nossa vida, seja você Bnei Noach ou não. É uma nomenclatura que neste momento ela não nos interessa, ela nos interessa, ela é verdadeira quando nós dizemos respeito às 7 leis de Noach, não é? De não fundar uma nova religião, de simplesmente seguir o que está lá, e a Torá é para todos e tudo mais. Mas nós vamos sair disso um pouco, e cada vez mais nós vamos sair desta nomenclatura, para entrar mais fortemente dentro dela, dentro do significado do que é um Bnei Noach, e não da nomenclatura. Não vamos nem codificar, nem classificar as pessoas aqui. É muito importante o relacionamento de professores e alunos. E quando a gente lê o Hafetz Haim no dia 111, de não fazer Lashon Hara, fazer Shmirat Lashon, que diz respeito? Vamos lá, que diz respeito à sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hara, o dia 111, entre professores e alunos, é a terceira parte, acreditando em Lashon Hara. Então, a terceira parte da terceira sessão. Nós vamos ver que essa preocupação que havia lá, ela é uma preocupação de hoje. Se nós não estivermos preocupados com esta mesma preocupação que tinha no passado, então nós estamos realmente muito perdidos.
E ela não é só importante, mas ela é determinante do cidadão que nós vamos ser, os nossos filhos vão ser no futuro, com relação a como é que nós tratamos e como é que nós somos tratados no meio acadêmico, desde lá de quando você é criancinha até níveis de faculdade. E a gente vê que essa preocupação dele, ela se repete hoje, ou melhor, os problemas, eles são repetitivos, são recorrentes. Eu vou ler a máxima primeiro. A máxima sempre está, ela sempre é uma máxima da parte do Sefer Shmirat HaLashon, que nós lemos depois depois de lermos entre professores e alunos, que diz respeito ao o Sefer Hafetz Haim, de não fazer Lashon Hara. Me enrolei um pouco, mas vocês, graças a Deus, já me conhecem que eu me enrolo um pouco, mas uma hora sai, não é? Porque o nosso intuito é aprendermos com os ensinamentos dos sábios judeus para a nossa vida, seja ela secular ou não. Aquele que procura méritos para o povo judeu será um receptáculo da luz espiritual. Vamos ver aqui se eu, por um acaso, não estou confundindo os dias. Não é possível, porque eu estudei este dia afinco. E vou ler a máxima novamente. Aquele que procura méritos para o povo judeu será um receptáculo da luz espiritual. Então nós vamos ver que isso ele vai falar no Shmirat HaLashon. Eu vou começar a ler o texto e nós já vamos entrar no que eu quero realmente dizer sobre os dias de hoje. Prestem atenção, você que tem filhos. Geralmente o Lashon Hara é iniciado por crianças e aceito como um fato pelos seus confiantes pais é causa de grande injustiça. A criança chega em casa, faz um Lashon Hara lá do professor, dos alunos, dos colegas, das coisas que aconteceram. Os seus pais muito confiantes passam a mão na cabeça, é nosso filhinho querido que não faz nada errado, não é praticamente um santo, né? E isso é às vezes uma tremenda injustiça. Nós vamos ver que acreditando em Lashon Hara, este subtítulo, diz respeito até nesses relacionamentos que parecem tão inofensivos, não é? De pais e mães dentro de casa com os filhos. Acontece com muita frequência que um ou dois alunos mais ativos de uma classe arbitrariamente começam a desgostar de seu professor. E então as histórias são exageradas e começam a circular. Não é? Não gosto do professor, esse professor é ruim, vai para casa e fala, um aluno, dois alunos e tudo mais. Os pais bem intencionados aceitam os relatos dos filhos sobre os acontecimentos na escola e em pouco tempo o professor se vê lutando para defender a sua posição. E olha que lá naquela época não tinha o negócio do processo, né? Processo eu levo para o fórum e faço não sei o que. Acho que não tinha muito isso. Não é? Não que não existisse a lei, mas não tinha essa coisa que hoje nós não podemos. Você deve falar a verdade, mas a verdade vai te levar, às vezes, até para a prisão, vai saber. Então, tinha esse problema, os professores tendo que lutar com isso da criança chegar em casa, contar uma coisa e os pais caírem de sola no professor, como a gente diz. Bom, como todo adulto já sabe, a insatisfação do aluno não é necessariamente uma indicação na inadequação de um professor como educador. A versão que os alunos dão de uma situação deve ser considerada, mas não aceita como fato, assim como todo o resto que nós falamos nos outros dias. Você vai escutar, dar ouvidos ali, por exemplo, quando alguém vem confidenciar, lembram desses dias? Mas nós não vamos falar de alguém, sobre alguém que está te incomodando, que você está magoado, por exemplo. Nós vamos escutar, dar o ombro para esta pessoa, mas nós não vamos levar o fato como verdadeiro. E nem sair atacando aquela pessoa da qual o outro veio falar. Nós precisamos verificar, não é, os fatos. Bom, uma investigação profunda e discreta que não cause constrangimento ao professor deve ser realizada antes de declarar um professor culpado. Ele está sendo tão generoso, veja que a época realmente é outra, né? Uma investigação profunda e discreta. Quem hoje vai verificar discretamente e profundamente o que aconteceu lá na sala de aula antes de chegar para o corpo docente e falar alguma coisa? Quem hoje faz isso? 2 menos 2 menos 1, quem faz isso? As pessoas estão se atacando.
O professor também deve evitar acreditar nas acusações mútuas feitas pelos alunos. Aqui também é necessário investigar e, a menos que os fatos possam ser estabelecidos, nenhuma ação poderá ser tomada. Tu não bota nenhum de castigo, tu não manda chamar o diretor, o gestor, sei lá, não faz nada disso, quando um fala do outro também, reclama do outro. Aqui o discernimento é total, o discernimento de quem escuta, discernimento daquele que vai ter que falar, se caso o fato for verdadeiro, não é discernimento dos pais, discernimento dos professores. Essa é a parte do texto. Agora eu quero deixar uma coisa aqui explicada e clara, que o Hafetz Haim, com licença, não direciona com relação aos professores terem algum tipo de culpa, ou eles serem os que começam isso, sei lá, essa confusão na sala de aula, esse desgostar uns com os outros. Ele vai diretamente sobre a educação, não é? Então nós vemos aqui nos dias de hoje um pouco diferente, o quadro é um pouco diferente. Eu quero demonstrar o quadro, não interessa a parte política, ideológica, que cada um que está assistindo é ou não é, ou deixa de ser. Nós vamos abranger aqui uma coisa mais geral e eu vou dar algumas dicas de como se prevenir ou tentar se prevenir de algumas coisas. Então o Hafetz Haim fala sobre aquela criança, aquele aluno que desgosta do professor, chega em casa e reclama para os pais, não é? Como é que os pais devem absorver, escutar isso e não acreditar neste lachonará, não é? Até investigar discretamente e profundamente os fatos. Também ele fala aqui daquele professor que não deve acreditar no lachonará entre os alunos. Hoje em dia, nós temos esses lugares um pouco trocados ou misturados, ou os dois. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos passando por uma época muito difícil, onde você manda o seu filho para a escola e tudo mais, para ele aprender as matérias, não é? Matemática, português, biologia, inglês, né? Um sonho de hebraico, quem sabe? E tudo mais, e não para ele ser educado, mas ele deve ser educado desde casa. Naquela época, isso era um pouco misturado, o professor era um pouco mais do que simplesmente aquele que ensinava as matérias. Ele tinha o direito de repreender o aluno quase que como se fosse um pai ou uma mãe. Nós já vimos isso em algum dia aqui. Bom, nos dias de hoje, nós temos visto professores falando palavrões na sala de aula, impondo a sua ideologia de gênero, né? Ideologia ali sexual, menina, não menina, a sua ideologia, o seu parecer político, e nós não conseguimos ainda nos entender se a escola deve ser partidária ou não. Isso não está estabelecido. Não é? Isto não virou uma lei onde nós possamos dizer assim, olha, agora todo mundo está se entendendo. É uma democracia, não é? E não uma baderna. Nós podemos ser democráticos, respeitar o que o outro pensa e sermos respeitados. Não está mais acontecendo isso. Isso quer dizer, isso não está acontecendo. Nós estamos vendo professores falando palavrões, alunos batendo em professores, professores reagindo, professores batendo em alunos. Nós estamos vendo uma não hierarquia ali. Nós somos iguais perante Deus, nós somos completamente diferentes perante qualquer outra coisa. Entre nós, socialmente falando, intelectualmente falando. Vocês já pegaram uma planta? Eu tirei a minha dali. Uma plantinha, e perceberam que cada folha é diferente uma da outra? São completamente diferentes uma da outra, mas a fonte delas, não é? Aquilo que as nutre é a mesma coisa, elas estão na mesma árvore, na mesma planta, e cada folha é diferente. Nós temos evoluções diferentes, nós temos o intelecto diferente, nós temos a nossa vida diferente, nós somos muito, mas muito diferentes mesmo. Então, dentro de uma sala de aula você vai ter isso, porém, todavia, contudo, sei lá qual é a palavra, nós precisamos ter uma admiração por aquele que nos ensina.
não é? Nós precisamos porque nós somos seres humanos, nós amamos aquilo que nós admiramos, não é? Às vezes nós não amamos, nós odiamos, vamos dizer essa palavra tão forte, coisas que nós odiamos, o que nós não admiramos. Mas hoje está tão misturado tudo que às vezes até mesmo uma inveja, um ciúme ou essa briga ideológica faz com que nós acabemos odiando alguém que nós, tanto faz se nós admiramos ou não, está uma troca de farpas, não é? Então, dentro de uma sala de aula, o professor, ele deve ser o mestre daquele assunto, daquela matéria, instigar os alunos, não é mesmo? Esse mestre, ele deve ser não só respeitado, mas ele deve se comportar para que seja respeitado. Se ele se comporta mal, fica difícil. Então o professor precisa ter aquele domínio de turma, ele precisa ao mesmo tempo ser amigo, ele precisa estar recebendo financeiramente um salário adequado para que ele tenha estímulo. Nós sabemos que todos esses âmbitos estão com problemas, não é? E ele precisa entender que essa hierarquia, essa reverência, essa pseudo-reverência que nós fazemos dentro de uma sala de aula para o professor, é porque nós respeitamos alguém que sabe mais do que nós e nós queremos aprender. Mas nós temos o direito de nos colocar, de questionar e de também pensarmos diferente. Nesse momento, existe aqui uma confusão daquele aluno que vai agredir o professor simplesmente porque está com vontade de agredir. Nós temos uma falha aí na educação que vem de casa. Então nós vemos os professores, como eu disse, falando palavrões e tudo mais, como nós e vice-versa. Como nós não... e todo mundo se processando, não esqueçam disso, né? Os pais que processam o professor que agrediu o aluno que às vezes é bem sem vergonha, ataca o professor. Essas coisas, elas deveriam estar... elas deveriam nem existir. Nós estamos ali para aprender, nós estamos ali para sermos respeitados e respeitar. Então nenhuma das partes tem que vir com política, tem que vir com gênero não sei do que, tem que vir com não sei o que. Ensine matemática. E você, aluno, vai lá e aprenda matemática. É para isso que você está ali. Quem nunca escutou um pai dizendo assim, você só estuda e ainda não faz bem feito. Nós temos um problema mais sério ainda, ou no mesmo patamar de seriedade, que é o fato de hoje os alunos não serem rodados, não serem reprovados, não é? Esse tipo de lei, esse tipo de... é que nem medida provisória, já está no nome, não é? Isso não pode funcionar, isso não tem como. Nós viemos na vida para corrigir, para aprender, para viver, enfim, não importa aqui porque que nós viemos na vida, não é esse o assunto do vídeo. Não é? Mas nós sabemos que nós temos que consertar muitas coisas e nós não conseguimos consertar todas de uma vez. Então olhe para alguns defeitos, algumas coisas ali que você está vendo que precisa corrigir em você, foque nela, corrija, vá aos poucos. Não nos basta uma só vida para corrigir tudo o que nós fazemos de errado. Por quê? Porque enquanto nós corrigimos, nós vamos errando de novo. Então sempre tem alguma coisa quebrada, alguma coisa ali desajustada. Então, nesse tempo que nós temos que ir consertando, não conseguimos fazer numa só vida. Aí vem uma lei e não reprova alunos numa sala de aula. Quer dizer, eu vou lá, faço o que eu quiser, vou mal, vou bem, não sei. O professor me empurra para passar de ano. Eu não estou preparado para chegar na segunda série, se eu fui muito mal na primeira série. O que é que uma pessoa pode aprender sobre a vida, sobre os desafios, sobre os tombos, sobre as reprovações e sobre o tikkun que nós temos que fazer, tanto no mundo quanto em nós mesmos, se nós nunca somos reprovados? Vá você bem, vá você mal, tenha colado ou não. Essas aberturas, essas liberdades não são liberdades. Elas são umas libertinagens, elas são a corda frouxa o suficiente para eu achar que faço o que quero. Nós costumamos dizer que o amor de Deus é um amor incondicional. Nós não dizemos isso? É incondicional. Então, tanto faz se eu sou um aluno mal educado ou agressor, se eu sou um professor mal educado e agressor, se eu sou uma mãe, um pai, um filho, uma pessoa agressiva, se eu sou um criminoso ou não, não importa. Ele será misericordioso no fim, porque Deus tem um amor incondicional. Se nós olharmos no âmbito geral,
dessas terapias futurísticas, que todo mundo é amorzinho e coração, nós vamos entender que o amor de Deus é incondicional. Mas se nós olharmos para o judaísmo puro, nós vamos entender que o amor de Deus não é e nunca foi incondicional. Se andares pelos meus caminhos, será assim. Se não andares pelos meus caminhos, será assado. Deus castigou o povo fortemente, assim como com mão forte, braço estendido, ele tirou eles do Egito, de Mitzrayim, ele também nos castigou quando haviam erros. Não é incondicional, é condicional. Porque incondicional deixa o ser ali, né, o cidadão, achar que pode fazer o que quiser. Então não existe pena, não existe um castigo, não existe uma recompensa, não existe nada. Eu sou qualquer coisa. Isso transformou a sala de aula, isso transformou as escolas, um lugar perigoso de estar, às vezes um lugar perigoso de mandar os seus filhos. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós não conseguimos ainda ter um Estado laico, ter um não sei o que laico, não sei o que, do não sei o que, sobre religião, mas também não conseguimos nos sentar e conversar como pessoas civilizadas. Você é meu aluno hoje, sou seu professor hoje, né, neste momento, nós estamos nessa posição, né? Um dia pode ser o contrário. Eu vim aqui para te ensinar, não para te agredir. Eu vim aqui para aprender, não para te agredir. Não me importa se você é de direita, se você é de esquerda. Não estamos conseguindo separar o tal dos alhos dos bugalhos, como eu gosto de falar. Não estamos conseguindo. Então, todos os dias você vê alguma coisa na mídia ou alguém que vem contar. Se a escola é pública, você fica preocupado se a pessoa não está fumando maconha no intervalo, se não está cabulando aula e nem está indo para aula. Você veste qualquer roupa, não existe recato, todo mundo com a barriga de fora, piercing pendurado por tudo. Não existe aqui nenhum preconceito sobre essas coisas, mas essas coisas não são o lugar na escola. Então eles ficam falando mal da escola pública. Você pensa, então vamos pensar na escola particular. Aí na escola particular você vai ver uma doutrina ali, uma doutrina que é assim e pronto. Não é? Você vai entender que tudo ali custa. O seu filho está mais ou menos protegido dentro dela, mas não está protegido dos demais, que geralmente, eu não estou aqui mesmo falando a palavra geralmente generalizando, mas é assim que nos jogam, né? Que nos jogam as ideias. Então ali um lugar onde as pessoas se acham melhor do que as outras. Não é? Então nós temos esse problema. Um lugar se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. É isso que está acontecendo, é isso que nós estamos vendo. Então, o que ele diz ali? Ele diz primeiro, perceba os fatos primeiro, pesquise, se aprofunde, foi bem isso? Ninguém quer saber, tá todo mundo só brigando. As dicas que eu quero dar, porque não me interessa se é de esquerda, se é de direita, se é cristão, se é judeu, se é umbandista, se é budista. As pessoas precisam se respeitar dentro de uma sala de aula. Nós poderíamos ter escolas judaicas, escolas Bnei Noah, escolas budistas, escolas só para aquele tipo de pessoa religiosa. Olha o tipo de separativismo, olha o tipo de segregação que nós estamos indo. Encontro, em vez de que todo mundo pudesse ser tratados de forma igual, mas dentro do seu tamanho, seja a religião que for, seja o partido que for. Não está acontecendo isso. Nós não estamos preparados para isso ainda. Nós, em vez de estarmos estudando e entendendo que esse deve ser o futuro das pessoas se respeitarem, se entenderem, pararem de se odiar tanto, nós estamos fazendo o contrário. Nunca foi tão horroroso o fato de você ter um filho na escola ou de você ser um professor. O professor vai com medo e o aluno vai com medo também, quando não é entre eles ali, um bulinando o outro, porque hoje aquelas palavras que antigamente eram simples, ninguém morreu por causa disso, né? Desse chamado, disse daquilo, hoje é bullying, hoje faz dodói na pessoa, porque as pessoas estão sensibilizadas, porque a adolescência hoje é outra, todo mundo está sensibilizado, todo mundo está mimimi, então nós temos um problema piorado aqui e não melhorado, mais importante ainda se faz, mais necessário ainda se faz, pesquisar, não é? Entender bem o que aconteceu, seja de que lado que for. E se achar que realmente não tem o que fazer, tire o seu filho da escola. Se achar que não tem mesmo o que fazer, saia de ser professor daquela turma e tudo mais. Parece fácil, não é?
Parece fácil, mas não é. Perdemos o senso, no sense, estamos sem noção de como se relacionar, de como se tratar, e do respeito que nós temos que ter por aquele que está nos ensinando e o respeito que nós temos que ter por aquele qual nós ensinamos. É recíproco, é igual. Embora Hafez Haim não tenha falado diretamente o que fazer quando realmente o professor é o problema, nós estamos aqui abrindo as portas para os dois lados da moeda, né? Afinal de contas, uma moeda tem dois lados e nós temos que ver os dois sempre. As dicas que eu tenho para dar, porque eu não quero me estender, nós falamos vários vídeos aqui sobre esse relacionamento professor, aluno e tudo mais, e também com particularmente o que eu penso, as dicas que eu vou dar para vocês são dicas que nem deveriam ser dicas, deveria ser uma coisa genuína que acontece, nós sabemos como é que faz. Educação sexual, educação do comportamento, educação até mesmo sobre Lashon Hara, sobre Shmirat Lashon, como se portar, como se vestir, como ser recatado, como valorizar o seu templo, como valorizar as pessoas, não é? Como respeitar o pensamento do outro e o espaço do outro tem que vir de casa. Precisa vir de casa. E que casa é essa? Uma casa, uma família, onde o pai e a mãe sabem o que o filho faz. Sabem por onde o filho anda. Sabem o que o filho lê. Sabem o que o filho assiste. Você precisa participar da vida do seu filho para saber se ele está mentindo ou não quando ele faz alguma coisa na escola. Né? Vamos olhar por esse lado aqui. Esta educação vem de berço, vem da sua casa, de uma casa harmônica, de paz. Há algumas contendas ali, é normal, de um lugar de correção, um lugar de amor, um lugar de amor. E isto sim não precisa de condições. Você não precisa ter condições nem intelectuais, nem financeiras, nem coisa nenhuma para ser próximo do seu filho, para conversar em casa, para ter harmonia. Procure buscar harmonia dentro de casa. Quando na escola nos dizem, os professores quando a gente era bem pequena pegam o caderno e dizem assim, olha, o caderno é o retrato de como você trata as suas coisas em casa, seus brinquedos, sei lá, e como você trata a si mesmo. Olha pro caderno, tá todo sujo, todo lambuzado, todo borrado, a letra é horrorosa, não é? Enfim, o caderno está podre, assim é a sua vida, né? Eles falavam isso pra gente, eu não sei se ainda falam. Então pense que se você mandar para a escola um aluno que está amorosamente educado, me engasguei, que ele é amorosamente educado, que ele tem uma harmonia onde ele convive com seus pais, que a sua casa é um lugar de educação, essa educação aqui para a vida, ele vai lá para aprender matemática, português, ciências. Ainda assim, ele pode ter problemas, porque o professor pode não ser essa pessoa, então você é o professor. A dica deste lado aqui que eu dou, a dica qual é? Deixe em casa todas as suas ideologias que podem confundir aquele que vai lá para te escutar. Deixe em casa, a não ser que você seja um professor de religião, por exemplo, tem essas matérias piradas nas escolas. Deixe em casa os seus problemas. Deixe em casa ou naquela caixinha de sugestões na escola o seu assunto sobre salário baixo, não é? Milite fora dali sobre essas coisas, não jogue, não descarregue, com todo respeito, não vomite nos alunos aos quais estão ali esperando que você os ensine, ajude na própria vida, não é? Mesmo que seja com relação a matérias, não vomite neles os seus fracassos, os seus anseios, os seus desejos, os seus desafios, as suas frustrações. A parte sexual da história, muito mais importante ainda. Fique tranquilo, se você é ou não é, ou deixa de ser um homossexual, ou seja lá o que for, essa não é a sua matéria. Não é a matéria que você foi contratado para dar. E você, aluno, se você é isso, se você é aquilo, não fique expondo só para mostrar que o mundo é assim, eu quero ser e quero mostrar para todo mundo. Não há esta necessidade. Existem lugares e lugares. A escola deveria ser um lugar para estudar.
Então a dica que eu dou é: deixe suas frustrações em casa. E pais, olha o que os seus filhos estão fazendo, não é? Conversem com seus filhos, peguem o caderno, perguntem como está a aula, conheçam o seu filho, porque se você conhecer, pelo menos, não é, o máximo possível o seu filho, você sabe se ele está mentindo, se ele está exagerando. Não passe a mão na cabeça dele, mas não entregue ele aos leões também. Nós precisamos separar essas coisas. A ideia de que a escola é também para educar no sentido do comportamento, no sentido das atitudes e tudo mais, essa ideia que funcionava aqui na época do Hafez Haim não funciona mais. Por quê? Porque espirrou para tudo que é lado. A responsabilidade dos pais foi não sei para quem. Talvez o traficante na rua tenha mais responsabilidade, conheça mais o seu filho do que você mesmo. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Então, converse com seu filho, conheça seu filho. Professor, vá com calma na escola, não é? Se defenda, se precisar, é óbvio. Nós vamos tentar ensinar as matérias e em casa a educação. Todos nós, corpo docente e não. Quando nós pensamos em castigo e recompensa, eu prefiro usar a palavra mérito e demérito, não é? Então você vai poder utilizar assim: aquela lei que é tão conhecida, que é essa, algumas pessoas vão chamar de karma, e isto não é judaico, então nós vamos dizer assim: o que é isso? É ação, reação. Então isto é o quê? Isto é castigo e recompensa. Eu não gosto desta palavra, a pessoa vai dizer, você vai dizer, é mérito e demérito. O que é que nós queremos construir para um mundo melhor, para um mundo vindouro? Está muito claro que eu sou reencarnacionista. Então eu penso sim, como o Sharon aqui, que nós precisamos trabalhar o que nós somos aqui para angariar e merecer, mérito, não demérito, um mundo vindouro, harmônico, um reflexo do que nós fizemos agora. Eu escutei uma pessoa, um grande mestre que eu gosto muito, dizendo o seguinte: sabe como é que é os ciclos? O ciclo do universo, o ciclo da nossa vida e tudo mais, é como um relógio analógico, não é? Quando ele para e você tem que dar corda no relógio, tá? Claro que você pode arrumar o horário que é agora antes de fazer isso, mas se você for pegar o relógio e dar corda direto nele, ele vai começar a funcionar de onde? De onde estava o ponteiro, de onde ele parou. Então tudo que nós fizermos agora, não é? Nós queremos receber no mundo vindouro, queremos isso, queremos redenção, queremos um monte de coisa. O ser humano quer um monte de coisa. Pois é, mas nós vamos a palavra falecer é horrível. Nós vamos sair daqui para entrar em outra esfera e voltar aqui e tudo mais, de onde nós paramos. Então, tudo que nós evoluirmos, tudo que nós aprendermos, tudo que nós nos melhorarmos como pessoa hoje, não é? A cordinha ali, o trivilim do relógio vai ser a partir dali, não é? Que o relógio começa a funcionar novamente. Nós não retrocedemos, nós não avançamos, nós recomeçamos de onde nós paramos. Então, vamos não só nos unir, vamos ter respeito. A sua voz é ativa, eu quero ter voz ativa na sala de aula, eu quero que me admirem, eu quero dizer o que eu penso, porque a democracia, isso não é democracia, tá? Isso é esbórnia, isso é zona mesmo, isso é bagunça, isso não é legal. Então, essa foi a parte do Lashon Hara. Pesquise, preste atenção, se aprofunde, converse com o professor, veja o que aconteceu, converse com o seu filho. Se você for essa pessoa, faça isso você, pare de ir para a sala de aula para tentar fazer confusão, vá aprender alguma coisa, em casa aprenda a ser uma pessoa melhor, ser humana e irmã dos irmãos ali da família, enfim, harmonia. Leve o que você é dentro de casa para a escola e traga o que você aprendeu da escola para dentro de casa, não o contrário, não, quer dizer, não uma confusão. Não levar aquela pessoa raivosa que você é, ou aquela que é tratada com indiferença, porque pai e mãe, que não sabem o que o filho faz, o que não se interessam pelo que o filho faz, não sabe que o filho está mandando para a escola.
Então, o professor, a mesma coisa. Se ele não está inteiro, se ele não está íntegro, se ele não está feliz com aquilo que ele está fazendo, buscando um salário melhor, mas não ali na sala de aula que não diz respeito, procurando o seu entendimento, a sua colocação política e também de gênero, seja lá o que for, fora dali, levar a sua integridade para dentro da escola, mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou ler hoje, então, aqui, merecendo a luz, que diz respeito à máxima que nós falamos. Aquele que procura méritos para o povo judeu será um receptáculo da luz espiritual. Aqui eu já vou dizendo de antemão aqui, quando nós vemos a confusão dentro da sala de aula, porque são coisas diferentes aqui que nós lemos, né? Mas a gente sempre pode achar alguma coisa e utilizar. Quando nós vemos coisas acontecendo erradas, ou pessoas estão ali reclamando daquele professor, vamos procurar méritos ali? Vamos procurar, né, o copo meio cheio? Vamos julgar favoravelmente? Vamos dar uma olhada? Vamos pesquisar realmente, profundamente e discretamente sobre os dois lados da moeda? E se você é um professor dentro da sala de aula, você vai colocar os dois de castigo que estão lá brigando, sei lá? Ou você vai realmente ver o que está certo, o que não está, para poder educá-los? Porque não é nada legal quando a gente, duas pessoas estão brigando, nós estamos numa hierarquia e nós colocamos os dois de castigo ou repreendemos os dois. Aquele que tinha razão, né, embora não se deve brigar nunca, nem ser violento, mas tinha razão no assunto ou estava sendo justo ali, ele é injustiçado quando nós colocamos a mesma pena para os dois. Então, aquele que fez a coisa errada nunca vai saber a incondicional. Isso é que nem Deus é incondicional, eu faço o que eu quero e daí todo mundo vai ser castigado igual. Não é assim. Então vamos tentar prestar atenção nisso. Quando ele fala de méritos do povo judeu, vamos pensar aqui mérito daquele que a pessoa veio e fez a reclamação, mérito daquele professor, mérito daquele assunto. Somos todos iguais perante Deus, mas ali somos diferentes. Vamos conviver com as nossas diferenças. A sua diferença pode me ajudar, pode fazer com que eu aprenda sobre isso. E as minhas diferenças, que você aprenda sobre isso, sobre a minha ótica e a sua ótica, sobre as coisas da vida e como se comportar. Então, aquele que procura méritos para o povo judeu será um receptáculo da luz espiritual. Aquele que procurar méritos no outro, aquele que parece que não tem méritos ou que te atacou de alguma forma, ou que alguém fofocou sobre ele, quem encontrar méritos desta pessoa será um recipiente de luz espiritual. Então, no Sefer Shmirat HaLashon, merecendo a luz, a Torá afirma, e eles, os juízes, julgarão o povo com julgamento justo. O que é o julgamento justo? Isso aqui está em Devarim 16, 18. Né? O que é julgar justamente? O Midrash Tamhuma comenta. Lá vem o Midrash. Rabi Yehuda ben Rabi Shalom disse. Isto ele ensina que os juízes, tá? Essa frase da Torá, ensina que os juízes devem empenhar-se para achar mérito para o seu povo perante Deus, bendito seja ele. De quem aprendemos isso? De Gideon ben Yoash. Daí ele vai contar, não é? Nos seus dias, Israel estava sofrendo e Deus procurou alguém que pudesse falar de seu mérito e, portanto, despertar a compaixão divina por eles. Mas não foi possível achar ninguém, pois a geração era pobre no cumprimento de mitzvot e na realização de boas ações. Assim que Gideon foi considerado digno de ter achado mérito para eles, um anjo celestial revelou-se a ele, e daí vem o que está escrito. E um anjo de Hashem apareceu para ele e disse: vá com esta força tua. Está em Juízes 6, 12, 14, significando com a força do mérito que achaste para os meus filhos. Quando você procura um lado bom das pessoas, nesse caso que nós falamos da sala de aula, nos nossos relacionamentos, no mundo em geral, méritos bons para aquela pessoa. Você não desfaz o que ela fez de ruim ou tal, mas se você procura nela algo bom, você é um recipiente
da luz espiritual. E vou ler novamente a frase: e um anjo de Hashem apareceu para ele. Quando ele viu, não é? Quando ele viu méritos positivos, aqui no caso no judeu. Vá com esta força tua, significando com a força desse mérito que você tem este mérito de ter tratado, não é? De ter encontrado méritos nos outros. Vá com este mérito que achaste para os meus filhos. É com esta força que você vai. Então são com esses méritos, com esta força que nós vamos angariando novos ciclos, um mundo vindouro. Esse então é o significado de: e eles, os juízes, julgarão o povo com julgamento justo, ou seja, eles deverão lutar para achar mérito para a geração. Mérito para a geração. Quando nós falamos de mérito aqui, esse mérito não é aquele assim quando nós vamos rezar ou pedir, sei lá, pelo mérito de um sábio, não sei o que. Então não é esse tipo, que por sinal não é agradável aos meus ouvidos, não é? Às vezes a gente vê que pelo mérito dos pais, são tantas gerações que Deus é misericordioso. Pelos deméritos dos pais, é tanto de ira e desgosto que vai vir depois. Nós sabemos que isso está na Torá, mas aquele mérito que nós atribuímos às vezes a pessoas, sejam elas vivas ou falecidas, sejam elas sábios ou não sábios, isso diz respeito de alguns movimentos judaicos, nós também vamos tirar isto. Nós vamos pegar o que é bom, o que não é, nós não vamos seguir. Nós vamos pensar que quando nós falamos de Israel e Hashem realmente é um, e nós não temos intermediários, porque isto é uma idolatria, não temos intermediários para conversar com a divindade, podemos fazer isso de uma forma pseudo-pessoal. Quando nós entendemos isso, esse tipo de mérito, por mérito daquele, de fulano, isso não vai constar aqui das nossas conversas, nem sobre Lashon Hará, nem de qualquer outro assunto de vídeos. Esses méritos não são os mesmos quando nós falamos pelo mérito das gerações, como está na Torá. Não diz respeito quando nós falamos, quando nós nas nossas preces dizemos assim, que o meu filho, que a minha filha, que os meus filhos tenham saúde perfeita, que eu tenha méritos de vê-los crescer, que eu tenha méritos que possa isso ser algo que ajude, que o Senhor olhe com misericórdia para eles. Esse relacionamento mãe, filho, amoroso, esse mais íntimo, de famílias que vieram juntas e não é por acaso, este é um mérito que talvez realmente exista, mas esse mérito de nós pedirmos a intercessão de alguém para falar com Hashem, pelo mérito daquele sábio, não vai caber aqui. São movimentos, são partes de movimentos judaicos que não nos interessam aqui, não interessa ao canal. Nós utilizamos os ensinamentos, e esses ensinamentos que eu estou falando são os ensinamentos racídicos, mas nós não vamos utilizar esse tipo de entendimento. Então, quando não vamos mesmo, tá? Pessoas vivas ou falecidas, sábias ou não intercedem por nós perante os seus próprios méritos com Hashem. O que está na Torá intercede. O que está na Torá é Deus falando, através de Moshe Rabbeinu. É Deus dizendo: quantas gerações eu abençoarei, quantas gerações eu amaldiçoarei em mérito desta agora, né, dos nossos antepassados. Deus pode falar isso. Então, quando Deus fala isso, quando está na Torá, na Escritura Sagrada, a qual é um princípio da fé nós acreditarmos na sua veracidade, ali nós cumprimos. Quando alguns movimentos, embora maravilhosos, eu tenho Tânia lá, eu gosto muito do Alter Rebbe, tudo mais, nós precisamos separar que ali os debugalhos. Quando ele fala aqui de mérito, é no sentido daquela pessoa que tem méritos por ter encontrado méritos naquele que talvez estava sendo acusado, porque todos são inocentes, até que prove o contrário. Então, quando a pessoa vê méritos positivos num professor que está todo errado, méritos positivos num aluno que às vezes está todo errado, é com esta força, como ele diz ali, vá com esta força, com a força do mérito que achaste
para os meus filhos. É como se Deus estivesse dizendo. Espero que vocês tenham entendido isso, que eu não tenha ofendido movimento nenhum, mas esta parte realmente nós não vamos fazer aqui no canal. Os nossos ensinamentos, eles são decorrentes das coisas simples que eu aprendo, porque sou uma pessoa simples. Então eu passo e compartilho o que eu aprendo, mas dentro do que eu aprendo ou daquilo que eu não consigo entender, algo é muito claro, que Deus é um apenas, e que eu não preciso de intercessão de ninguém para chegar até Ele, porque é aqui onde está a nossa igualdade. Nós somos iguais perante Deus no acesso a Ele, eu quero dizer. Então, com todo respeito, nós vamos estudar muito sobre Hassidut, mas nós não vamos juntar isso com algumas coisas que estão cada vez mais fortes, mas não são do meu entendimento, não são do judaísmo ortodoxo sério antes dos movimentos racídicos. Bom, tomara que vocês tenham entendido, não me joguem pedra. Também pode colocar nos comentários, só não pode ofender, mas pode dizer o seu pensamento ou fazer alguma pergunta se você não entendeu sobre o que eu quis dizer. Muito acesso ao movimento racídico, muito acesso a leigos e não leigos, muito bom, realmente ensinamentos acessíveis e importantes para o nosso condicionamento, para a nossa elevação, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual, emocional e tudo mais. Mas algumas coisas ali que me ficam parecendo idolatria não vão ser corroboradas, não vão ser incentivadas aqui. Reze para Deus. Ou melhor, reze para você mesmo, que está precisando é você, eu, somos nós. Reze para aquela pessoa que você está achando que precisa, não é? Para esse professor, para esse aluno, e é com Deus que nós vamos falar. O exposto acima, essas que eu li, também ressalta a grandeza de achar mérito para o povo judeu perante Hashem. Aquele que o fizer será um receptáculo da luz espiritual do santuário sagrado de Deus, que é chamado o santuário do mérito, pois é lá que os méritos de Israel são mencionados, como relata o Sefer Haredim. Esse último parágrafo foi para ler literalmente, respeitar o livro maravilhoso de não fazer Lashon Hara e fazer Shmirat Lashon, do Hafetz Haim, Rabino Israel Meir Kagan Cohen, porque ele era Cohen, por isso eu li esse último parágrafo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também a minha posição sobre mérito e não mérito, todas as coisas que, quando nós vemos que, como eu disse, uma folha não é igual à outra, numa mesma árvore, a gente vê que também uma tem meio bichada, a outra morre antes, cai da florzinha, a outra é mais bonitinha. As folhas elas são diferentes até mesmo nisso, umas morrem antes. Porque esse relógio ao qual a gente muda ali, não é? A gente dá corda e ele recomeça da onde parou, diz respeito que algumas pessoas começam aqui, algumas começam aqui, algumas recomeçam aqui e assim por diante. Nós não estamos no mesmo nível intelectual, nós não estamos no mesmo nível de alma, vamos dizer, espiritual não dá para falar. Nós não estamos, isso não significa que nós não possamos conviver e aprender uns com os outros, mas nós precisamos entender que nós somos diferentes, não é? E que dentro de uma sala de aula existe sim uma hierarquia e um respeito. Então você deve respeitar o seu professor e o professor deve se dar o respeito. Ele vai se dar o respeito quando ele respeita o seu aluno, não é? Ensinar é algo muito digno. Aprender é algo muito digno, porque aquele que aprende é aquele que abriu os ouvidos, é aquele que prestou atenção. Esse é Shema Israel, que abriu os ouvidos, que prestou atenção. É aquele que aprende. Se ele aprende mais ou menos, não importa, mas ele aprende. Ele aprende porque ele apreende, ele segura, ele concentra o que ensinaram. E aquele que ensina, aprende duas vezes, porque quando nós estamos ensinando, nós aprendemos mais ainda e principalmente quando somos questionados e tudo mais. Então ensinar e aprender são as duas atitudes, as duas condições dignificantes. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Comentem, curtam, compartilhem.
ativem o sininho, se inscrevam se não forem inscritos e principalmente comentem. Eu respondo os comentários, eu gosto muito quando se manifestam. E isso realmente é a única coisa que ajuda o canal a crescer e os vídeos serem vistos por um maior número de pessoas. Não é? O canal só cresce com a ajuda de vocês. Eu estou muito feliz e é com muito carinho que eu faço cada vídeo. Eu estou um pouco vesga agora porque tirei o óculos e não sei muito bem para onde eu estou olhando. Então, caso eu esteja vesga, vocês deletem. Não é? A vesgueira, só escutem com os ouvidos. Nós vamos ler hoje o Salmo 111, porque justamente é o dia 111. Já estamos no 111, eu fico muito feliz com isso, porque estamos avançando. E treinando não fazer lachonará. Aleluia, louvado seja o Eterno. Com a plenitude do meu coração, renderei graças ao Eterno, em meio aos justos que se congregam para louvá-lo. Grandes são os feitos do Eterno, admirados pelos que neles se comprazem. Esplêndida e majestosa é sua obra, e por todos sempre perdura sua justiça. Registradas como no memorial estão suas maravilhas. Clemente e misericordioso é o Eterno, provê o sustento dos que o temem. Tem sempre presente a lembrança de sua aliança. Revelou a seu povo o poder de seus feitos, para lhes conceder a herança das nações. Verdadeiras e justas são todas as suas obras, e fidedignos são todos os seus preceitos. Válidos são para toda a eternidade, plenos de retidão e justiça. Redenção enviou a seu povo, e sua aliança estabeleceu para todo o sempre. Sagrado e temível é seu nome. O temor ao Eterno e a plena compreensão dos seus mandamentos são a base da sabedoria. Seu louvor perdura para sempre. Amém. Shalom a todos, até o dia 112.